Dia, dia, bom meio-dia. Se, se a palavra é boa, se a arte é transformadora. Ah, esses são. Esse é um trecho de Fernando Pessoa, na figura de Alberto Caeiro, né, em O Guardador de Rebanhos, o oitavo elemento, e diz assim: num meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva, e a arrancar flores para as deitar fora, e a rir, de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de segunda pessoa da Trindade. No céu era tudo falso, tudo em desacordo com flores e árvores e pedras. No céu tinha que estar sempre sério e de vez em quando de se tornar outra vez homem e subir para a cruz e estar sempre a morrer, com uma coroa toda roda de espinhos e os pés espetados por um prego com cabeça. E até com um trapo à roda da cintura, como os pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe como as outras crianças. O seu pai? O seu pai era duas pessoas. Um velho chamado José, que era carpinteiro e que não era pai dele, e o outro pai era uma pomba estúpida. A única pomba feia do mundo, porque não era do mundo, nem era pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher, era uma mala em que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nascera da mãe e nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Um dia, em que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à Caixa dos Milagres e roubou 3. Com o primeiro, fez com que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz e deixou-o pregado na cruz que é no céu e que serve de modelo às outras. Depois, fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje ele vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso e natural. Limpa o nariz com o braço direito, chapinha nas poças de água, colhe as flores e gosta delas e esquece-as. Atira pedras aos burros, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão pelos ranchos e pelas estradas com as bilhas à cabeça e levanta-lhes a saia. A mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Diz-me muito mal de Deus. Diz que ele é um velho estúpido e doente, sempre a escarrar no chão e a dizer indecências. A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia, e o Espírito Santo coça-se com o bico, e empoleira-se nas cadeiras e suja-as. Tudo no céu é estúpido como a Igreja Católica. Diz-me que Deus não percebe nada das coisas que criou, se é que ele as criou, do que duvido. Ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória. Mas os seres não cantam nada. Se cantassem, seriam cantores. Os seres existem e mais nada. Por isso se chamam seres. E depois, cansados de dizer mal de Deus, o menino Jesus adormece nos meus braços e eu levo-o ao colo para casa. Ele mora comigo, na minha casa, ao meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. Ele é o divino que sorri e brinca.
E por isso é que eu sei com toda certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. E a criança tão humana que é divina é esta minha cotidiana vida de poeta. E é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta sempre, e que o meu mínimo olhar me enche de sensação, e o mais pequeno som, seja do que for, parece falar comigo. A criança nova que habita onde vivo dá-me uma mão a mim e a outra a tudo que existe, e assim vamos os três pelo caminho que houver, saltando e cantando e rindo e gozando o nosso segredo comum, que é o de saber por toda a parte que não há mistério no mundo e que tudo vale a pena. A criança eterna acompanha-me sempre. A direção do meu olhar é o seu dedo apontando, e o meu ouvido, atento alegremente a todos os sons, são as cócegas que ele me faz brincando nas orelhas. Damo-nos tão bem um com o outro, na companhia de tudo, que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos e dois, com um acordo íntimo, como a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer, brincamos as 5 pedrinhas nos degraus da porta de casa, graves, como convém a um Deus e a um poeta, e como se cada pedra fosse todo um universo e fosse por isso um grande perigo para ela deixá-la cair no chão. Depois, eu conto-lhe as histórias das coisas só dos homens, e ele sorri, porque tudo é incrível. Ri dos reis e dos que não são reis, e tem pena de ouvir falar das guerras e dos comércios e dos navios que ficam fumo no ar dos altos mares. Porque ele sabe que tudo isso falta àquela verdade que uma flor tem ao florescer, e que anda com a luz do sol a variar os montes e os vales e a fazer doer os olhos nos muros caiados. Depois ele adormece e eu deito-o. Levo-o ao colo para dentro de casa e deito-o despindo lentamente, como se seguindo um ritual muito limpo e todo materno até ele estar nu. Ele dorme dentro da minha alma e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos. Vira uns de perna para o ar, põe uns em cima dos outros e bate as palmas sozinho, sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, o mais pequeno. Pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa. Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama e conta-me histórias caso eu acorde para eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus para eu brincar até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Esta é a história do meu menino Jesus. Por que razão que se perceba, não há de ser ela mais verdadeira que tudo quanto os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam. Fernando Pessoa, pelo nome de Alberto Caeiro. Fernando Pessoa era um conservador de direita. Conservador mesmo. Ele sonhava com a volta de Dom Sebastião. Ele apoiou a subida da ditadura de Salazar, porque ele achou que ia reformar Portugal. Mas rapidamente ele abandonou a defesa do Salazar quando ele viu que ele era uma besta, que ele não era um conservador, que ele era tacanho. Eu me aborreço sempre que falam que nosso governo é um conservador ou de direita. Esse governo não é conservador, esse governo é tacanho. Ele não é de direita, ele é egoísta, ele é dinheirista, ele é ávido de poder, de coisas pequenas. Não é isso que a direita é. Meu pai era de direita, Fernando Pessoa era de direita. Por isso que Fernando Pessoa, um conservador de direita, não é, escreveu este poema onde ele compara a imagem de Deus à da Igreja Católica da época de Portugal, da época dele.
que era uma igreja que dizia que rir era pecado. Você não podia rir dentro da igreja, isto era pecado. Como é que pode uma mentalidade que acredita que rir possa ser pecado, que a felicidade seja perigosa, que o sexo deva ser pecado? Fernando Pessoa não podia acreditar nisso. Ele era um conservador de verdade. Ele não podia ser cúmplice desta burrice tacanha, desta mentalidade de controle, de dominação, que muitos confundem com conservadorismo ou com direita. Não é? Não são a mesma coisa. É muito diferente. Então, cuidado. Nem todo conservador é um estúpido agressivo, nem todo membro da direita é um idiota ou um egoísta. Né? Há todo tipo de gente. Assim como pode-se dizer a mesma coisa para a esquerda. Não é isso que define uma ideologia. Não é um título. A gente precisa escapar desses rótulos e ter, como Fernando Pessoa, esta lucidez, né? Este menino Jesus verdadeiro dentro de nós, para ser capaz de distinguir os rótulos das verdades, porque os rótulos são congelados, são parados, por isso eles são uma face da morte. A vida é movimento e transformação, e só dá para curti-la, só dá para vivê-la com plenitude, enxergando o que ela é, deixando que o menino Jesus aponte com o dedo para onde olhar e com que atitude olhar para as coisas. Né? E aí veremos conservadores ou revolucionários que somos irmãos de tudo e dependemos de tudo. Viva a poesia! Vamos enxergar na poesia a capacidade de nos transformar, de duvidar das nossas certezas e de construir uma vida melhor para ser parte da construção de um mundo melhor para todos nós. Beijos e até. Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vá ler um livro.